Olá, olá, meus amores! Voltando aqui então com o segundo vídeo, com o nosso material da semana de 6 a 17/4. E primeiro, eu quero saber, how are you? Como é que vocês estão? Se tá tudo bem? Como é que tá sendo para vocês aí esse distanciamento social, tá? E fala um pouquinho sobre o coronavírus, como é que a gente pode prevenir. Primeiro, muito cuidado. Saiam de máscara se precisarem sair, se não fiquem em casa. Mantenham as mãos sempre limpas com água e sabão. Se não puder com água e sabão, usem um álcool gel. E tome muito cuidado com os sintomas, tanto com vocês quanto com pessoas que vocês acham que podem estar com o Covid, tá? Então, fiquem em casa. Se não puderem, saiam de máscara. Lavem bastante as mãos. Evitem tocar no nariz, na boca, nos olhos, principalmente se estiverem com a mão suja depois de irem na rua ou se estiverem na rua, principalmente se vocês tocarem no balcão da farmácia, da padaria, no dinheiro, em coisas que outras pessoas também compartilharam, né? E evitar o contato com as pessoas. Mantenha uma distância segura, tá? Principalmente se elas estiverem doentes, vocês imaginem, tenham desconfiança, tá? Falar um pouquinho também sobre os efeitos emocionais e psicológicos do Covid, né? Principalmente, na verdade, não do Covid, desse distanciamento social, né? Então, assim, se vocês estiverem com algum desses efeitos, conversem com o responsável, conversem com alguém que vocês confiem, que possam ajudar vocês, tá? Vocês não estão sozinhos, tá ok não se sentir bem, é normal não se sentir bem, de ter alguma coisa. Então, procurem ajuda, tá? Então, distúrbio do sono, ou dormindo demais, ou dormindo pouco, não conseguindo dormir, mudança de apetite, tanto para mais quanto para menos, comer demais ou comer de menos, ansiedade, se vocês estão facilmente irritados, né? Se alguma coisa deixa vocês irritados muito fácil, se estão com palpitação ou o coração batendo muito rápido, se vocês não estão conseguindo focar em alguma coisa, se vocês estão deprimidos ou chorando facilmente, com dificuldade de respirar, ou então se você perdeu o interesse por atividades regulares, coisas que vocês gostam de fazer, que vocês não tô com um saco, coisa. Então isso pode ser um sintoma desse distanciamento social. Então, procurem ajuda, tá? Não se preocupem com isso. Tá ok. Vamos começar? Pegou papel e caneta, lápis, borracha? Lembrando que vocês precisam copiar as perguntas e as respostas no caderno. Se não quiser copiar o texto, não precisa, tá? Falando um pouquinho sobre leitura. Lembrando que eu já falei com vocês sobre isso, mas é só para a gente relembrar. Nós temos diferentes tipos de leitura, né? Diferentes tipos de texto. Então, por exemplo, nós temos aqui uma receita, nós temos revistas, nós temos o jornal. Cada um deles tem suas características. A gente precisa saber, quando a gente olhar, a gente já sabe que isso aqui não é uma notícia de jornal. Mesmo que a gente não tivesse aquela torta ali, né? E aí a disposição é diferente da disposição da revista, que é diferente da disposição do jornal. Então é importante a gente saber essa diferença. E aí, quando a gente estiver lendo um texto, é importante vocês olharem para o que chama atenção, porque aquilo pode estar trazendo uma informação importante para vocês. Então, por exemplo, no jornal, a gente tem aqui a manchete e a gente tem uma frase menor. Então, a manchete é muito importante, essa frase é importante também. Então, você julga que isso aqui é mais importante do que o resto do texto, né? Você julga que isso daqui vai chamar a atenção, exclusivo, né? Então, isso vai chamando a atenção. Aí, num texto mais linear, que seja, por exemplo, sobre os artigos aqui, você tem coisas em negrito, os títulos estão em negrito, então aquilo indica que é importante você prestar atenção. Então, procurem dados no texto em si, sem ter que começar a ler mesmo, né? Sem ler o que está escrito. Você olha para o texto e você vê que tem algumas coisas mais importantes do que as outras, tá? Então, aqui foi só para exemplificar melhor
o texto da página anterior para ficar um pouquinho maior para vocês enxergarem, tá? Não é para ler, é só para vocês entenderem do que eu estou falando. E aí eu peguei esse texto num site chamado Easy News and Levels. Então, News and Levels, não tem Easy não. O Easy é porque é o nível 1. Então, a gente tem notícias reais, mas que elas são colocadas no nível mais fácil, no nível médio e no nível difícil, tá? Eu peguei aqui só para vocês entenderem algumas coisas. Por exemplo, o português ele tem muitas palavras que são parecidas com o inglês. Então, procurem essas palavras. Vocês não precisam entender o texto todo para responder as perguntas. Então, procurem as palavras-chave. Então, por exemplo, aqui nesse texto, eu tenho risk aqui, ó. Uma vez, 2 vezes, 3. Tem mais uma, acho que aqui embaixo. Então, o que é aqui, ó? Tem mais uma aqui. Então, mais uma aqui. Ou seja, você tem o risk, é uma palavra que chama atenção, porque ela aparece várias vezes. Então, ela pode ser uma palavra-chave do texto, que quer dizer risco, né? Então, assim, preste atenção nessas palavras. Tome cuidado com elas, né? Então, por exemplo, uma pergunta. Olhe na pergunta a palavra-chave. Se é, por exemplo, quando, é uma data. Se eu tenho quanto, aqui eu tenho um número, por exemplo, vai ser uma palavra fácil de responder, né? É mais fácil quando você entende o que está sendo perguntado e como procurar no texto, tá? Então, só para a gente relembrar. Lembra que eu expliquei para vocês a importância da revisão? Então, lembrando que nós temos o nosso grupo do Facebook, para vocês tirarem as dúvidas, perguntarem, material, vai estar tudo lá bonitinho, direitinho. Estou mandando um abraço virtual para vocês, para não esquecer no final. E vamos lá agora no nosso material da prefeitura. Bom, aqui nós temos uma figura, tá? E aí depois, mais para baixo um pouco, nós temos um texto. Então, algumas perguntas estão relacionadas à figura e ao texto. Então, make a prediction. Aqui nós temos o glossary, que diz algumas expressões ou palavras que vocês possam ter dificuldade. Então, tá aqui, tá? Então, vocês vão ler o título, olhar para a foto e responder isso daqui, tá bom? Aqui vocês vão marcar o que vocês já sabiam, isso aqui vocês sabiam ou não. E aí, durante, então, a leitura, você vai me dizer se você acertou a previsão que você fez. Aqui em cima, o Make a Prediction, você marcou o X? Então, você acertou ou não? Qual é realmente o tema do texto? E aí tem aqui, então, falando sobre o texto. Ó, aí tem novamente o texto aqui, tá vendo? Com mais um pouco de detalhes, com mais coisa escrita. E aí, o que vocês vão ter que preencher? O nome da pandemia, quando aconteceram os primeiros casos, quais foram as cidades mais infectadas, quanto da população foi infectada e quantas mortes no Rio de Janeiro, tá? Também o outro glossary para vocês para as palavras que têm mais dificuldades, mas também pode procurar no Google, não tem problema, no Google Tradutor, tá? E aí vocês vão marcar aqui o que apresenta uma opinião, considerando o contexto e a formação do deadly. Então, o que seria isso, tá? Então, vocês não estão vendo que tem coisas em inglês, tem coisas em português. Pode responder em português, não tem problema. Pode responder em inglês ou português, tá bom? Mas é o seguinte, é tudo sobre o texto. É a maneira como vocês enxergam o texto. Vocês não precisam ler o texto todo. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho que olhar aqui e essas informações, eu posso pegar no texto só essas informações. Então, por exemplo, eu preciso saber o que seria terrifying? Eu preciso saber o que é witness? Não. Então, eu só preciso saber dessas informações. É isso que vocês precisam entender. Não precisa entender o texto todo, tá bom? E aí depois, então, tem uma outra... um outro site que vocês vão olhar, tá? Para vocês encontrarem os dados oficiais e atualizados da situação do Rio. E vocês vão colocar, né, agora, sobre o coronavírus, como é que tá, né,
os casos, como é que estão essas informações. E aí nós temos o last update, que a gente pode fazer quando estiver mais para perto de voltar às nossas aulas, que seria qual é a última atualização. O so far é até agora. O last update é o que vai acontecer no final disso tudo, tá? Então a gente pode fazer quando voltar, a gente faz em sala de aula, tá? E aí tem aqui a opinião. É a sua opinião, se você concorda ou não com o que está sendo dito aqui. É bem simples, é tranquilo, mas qualquer dúvida pode perguntar para mim lá no nosso grupo do Facebook, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!